Olá, hoje eu quero falar com você sobre as principais características das empresas que têm maior tempo de sobrevivência no mercado. Como eu disse em um vídeo anterior, existem pesquisas que mostram que metade das empresas fecham com aproximadamente 2 a 3 anos de existência. A outra metade, que passa desses 3 anos de existência, existem pesquisas que mostram que elas têm algumas características em comum. Por exemplo, quanto maior for a empresa, menor é a probabilidade de ela fechar. Então, quanto maior é a empresa, menor é a chance de que ela quebre e de que ela feche. Outro item identificado nas pesquisas é que as empresas que vendem para o governo normalmente têm uma tendência menor de fechar as portas. Por que isso? Não é porque ela tem um faturamento maior por vender para o governo, mas é que o governo tem uma série de exigências burocráticas que torna vender para o governo uma operação um pouco complexa. E somente as empresas organizadas e que têm uma administração eficiente é que conseguem atender a todos os requisitos necessários para vender ao governo. Então não é porque ela vende ao governo que ela tem menor chance de fechar, mas é porque ela é tão organizada que consegue vender ao governo e que essa organização que permite ela vender ao governo também melhora a chance dela continuar e diminui a probabilidade de ela fechar. Outro fator comum nas empresas que passam dos 3 anos de existência são empresas que atuam em mercados em que existem grandes empresas concorrentes. Então, a empresa que atua no mercado em que a concorrência é acirrada e que dentre os concorrentes existem grandes empresas, normalmente essas empresas elas sobrevivem mais. Aí você me pergunta, mas se a empresa tem um grande concorrente, como é que ela sobrevive mais? Deveria ser o contrário. Mas não, por quê? Porque se ela tem grandes concorrentes no mercado, significa que ela vai se organizar melhor, que ela vai se preparar melhor, e esse melhor preparo e essa melhor organização vai fazer com que essa empresa progrida e tenha também menor chances de fechar as portas. E por último, o que foi observado nas pesquisas, o que foi observado nas pesquisas é que existe uma relação direta entre o tempo de planejamento para se abrir a empresa e o tempo de existência da empresa. Pesquisas mostram que, por exemplo, um empresário que passa 1 ano planejando a abertura da sua empresa, ele normalmente a empresa dele vai sobreviver mais do que aquele empresário que passou apenas 6 meses planejando a abertura da empresa dele. Então, o que nós podemos observar e o que nós podemos tirar de conclusão dessas pesquisas é que as empresas bem organizadas, com controles financeiros eficientes, com planejamento, são as empresas que têm sucesso e são as empresas que vão conseguir passar daquela linha principal de quebra das empresas, que é a faixa dos 2 ou 3 anos. Isso não significa também que se a empresa passou dos 2 ou 3 anos, é certeza que ela não vai mais fechar as portas. Isso não é verdade. As empresas que têm vida longa são as empresas que conseguem se organizar internamente, que conseguem se planejar e que conseguem implantar, por exemplo, controles financeiros, medidas de resultado. O empresário consegue saber se a empresa está dando lucro ou não. O empresário consegue saber como é que está o fluxo de caixa dele e, com isso, se organizar, se planejar melhor e fazer com que a empresa dele cresça e tenha menor chance de fechar as portas, tá certo? Portanto, fica aí a dica. Se você tem dificuldades de implantar controles financeiros, se você tem alguma dificuldade em algum tipo de área da gestão da sua empresa, procure ajuda, não fique parado para que a sua empresa cresça e tenha bastante sucesso, tá certo? Até mais!